Glória a Deus. Mas eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado e por ter me dado uma família, certo? O estilo de vida que meu pai levou, eu jamais imaginei que eu conseguiria construir uma família como Deus tem me dado a graça de construir. Meu pai nunca conseguiu manter um relacionamento conjugal muito longe ou muito extenso, certo? Ele teve 8 relacionamentos ao longo da sua história, 8 esposas, certo? Eu estou na primeira e quero ir até o último dia de vida dela, certo? Ué, por que tem que ser minha, né, Marquinhos? A Bíblia diz que tem que ser até que a morte. Isso, então se você está com o seu cônjuge, olha para ele e diz assim: o meu sonho um dia é sepultar você. É sucesso, na verdade, aí até o fim, até o último dia de vida, tá certo? Mas eu sou casado há 32 anos e confesso a você que tenho vivido um tempo muito bom no meu casamento ao longo da caminhada. Bom, eu quero ler com você, começar pelo texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, no verso, ou a partir do versículo 25. Jesus começa a expor algumas coisas bem interessantes. Lucas 14, a partir do verso de número 25. O texto diz assim: ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e sua mãe, e sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, ele manda embaixadores e pede condições de paz. Verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos, que toda distração, que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra e que mais uma vez o teu povo saia abençoado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, eu quero começar dando ênfase ao que Jesus está fazendo nesse ambiente. Note que Jesus está envolto numa multidão e elas têm um intuito: segui-lo. Elas acham que desejam caminhar com ele. Elas acham que são capazes de se tornarem seus discípulos, de tê-lo como exemplo e de viver um estilo de vida bem próximo do dele. Só que num determinado momento Jesus para e olha para a multidão. E me parece que o que ele quer é conscientizá-las do que elas estão querendo. É mostrar para ela que tem um custo, que tem um preço, o que elas desejam. Então o que me parece é que ele cria um processo seletivo. Jesus vai explicar àquelas pessoas o quanto custa ser seu discípulo. Como é que as coisas funcionam? Porque pessoas que vão entrar em lugares desconhecidos, em ambientes cujos quais ela não tem muita informação, quanto mais rápido elas descobrirem o que vão fazer, o que pretendem fazer, o quanto custa, e aqui já eu vou estar transferindo isso para um ambiente de ter uma família, de se casar, de construir filhos, de entender tudo isso, de sair de um regime, certo? Onde você é livre para um semiaberto. É porque o casado é quase um semiaberto. Você sai para trabalhar de manhã e volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. Tá certo? É mais ou menos isso. Mas a minha proposta é mostrar a vocês, já eu vou transicionar. Mas eu preciso que você entenda o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo às pessoas que estão
caminhando atrás dele, ele volta e diz: olha, eu preciso explicar algumas coisas para vocês, se vocês querem ser meu discípulo, ou meus discípulos. Como é que as coisas funcionam. E ali ele começa a estabelecer algumas coisas. Ali ele começa a explicar, certo? Que as pessoas viverão confrontos com um novo estilo de vida que ele oferece para as pessoas. E fique tranquilo, porque quando o texto diz aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ele termina dizendo, certo, que ele também terá que aborrecer a si mesmo. Ok? Ou seja, ele vai enfrentar adversidades para se relacionar em todos os ambientes cujos quais ele será luz, ele será uma referência, ele será alguém, certo, que irá conduzir novas pessoas, ou pessoas ao novo estilo de vida. Então é muito importante. Quantos solteiros nós temos aqui? Levante a mão, você que é solteiro. Já eu vou começar pelo casamento. Isso, baixa a mão para que as pessoas não te vejam. Isso, baixa a mão, não fica com ela levantada há muito tempo não. Senão alguém acaba te localizando. Aí você casa e depois bota a culpa em mim. Foi o pastor que estava lá. Então, entenda bem. Antes de entrar num relacionamento, você precisa saber o quanto custa. Quais são os benefícios, quais são os desafios. E como vencer isso. Então Jesus começa explicando, olha, que ele usa o texto dizendo, ó, se alguém quiser, né, me seguir, quiser ser meu discípulo, ele vai ter que fazer assim, assim, assim. Ele usa o exemplo de alguém que deseja construir uma torre e diz primeiro o que essa pessoa faz. Ela se assenta para ver se tem condições de levar isso até o fim. Porque o que está em jogo nessa história da torre são duas coisas, planejamento e reputação. É disso que ele está dizendo. Pessoas devem se assentar primeiro para ver quanto custa construir a torre, porque senão ele começa a construir e não consegue terminar, e as pessoas dirão dele, você começou a construir e não conseguiu terminar. Jesus está se referindo a planejamento, está se referindo à reputação. Logo à frente ele troca, usando e falando do mesmo assunto, qual rei que vai sair à guerra com 10 mil homens, sabendo que vem contra ele 20 mil, e o que ele faz então? Ele chama pessoas experientes, seus conselheiros, para descobrir se há alguma estratégia de que com um número bem menor, 50% menor, ele é capaz de vencer. Então no segundo exemplo nós temos a experiência dos conselheiros e uma estratégia que pode ser montada. Eu tenho aprendido ao longo do tempo lidando com relacionamentos que pessoas, a maioria delas não estão casadas com as pessoas erradas, elas estão agindo de formas erradas ao lado da pessoa certa. Que na maioria das vezes, a forma de tratar o problema é pior que o problema em si. Às vezes o problema não é tão ruim quanto a forma de tratá-lo. E aí as pessoas se perdem em seus relacionamentos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que não é barato construir uma família, em todos os aspectos. Não é barato financeiramente, você que é solteiro, tu sabe quanto custa a conta de luz, água, telefone, gás, IPTU, alimentação, escola, sabe nada disso, não é? Para você escureceu, a luz acende sozinha. Certo? Você abriu o armário, a comida está lá dentro. Não, tem um custo. Então antes de mergulhar nessa piscina, veja pelo menos se tem água. Certo? Para você não achar que é um amigo. Tem muitas vantagens, ok? Eu não quero desanimar. Eu só quero colocar você e te explicar que precisa de grana. O Salmo está lá, 128. Bem-aventurado o varão. Lembra? O Salmo dizendo... me ajude aí. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha como é que o texto fala direitinho, ó. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás de tu tirar bem. Nem casou. Ele ganha dinheiro, é feliz, tudo solteiro. Agora que começa a falar da mulher, sua mulher. Porque é assim que funciona, dinheiro vem primeiro, mulher depois, filho vem depois. Teus filhos, lembra tudo direitinho? O que as pessoas fazem? Faz filho, não tem dinheiro, não tem mulher. E aí procura o pastor e diz, onde é que eu errei? A gente está tentando achar onde foi que você acertou, que para te dar zero, tá ruim. Tá certo? Então, se tem uma coisa que a Bíblia quer, é que você seja bem sucedido, tenha sucesso. Então procure saber o quanto custa. Custa também emoções. Custa um preço alto. Governar suas próprias emoções. Entendeu? Domínio próprio. Senhor, eu vou contar uma história para vocês. Como é que as coisas às vezes... Eu moro a 1 quilômetro da igreja. Esse dia minha esposa falou comigo, Cláudio, eu vou com você para a igreja. Eu falei, vamos embora, vamos num carro só. Vamos para a igreja. Estava acabando o culto, ela levantou, saiu. Eu pensei que fosse para o gabinete.
Acabou o culto, eu fui pro hall, e alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está no gabinete. Um obreiro falou assim, não, ela foi embora. Eu falei, não foi? Não pode ter ido, ela veio comigo. Há um protocolo em quem sai junto. Se for embora, pelo menos avisa. Pois ela não avisou. Ali eu já fiquei chateado, fiquei aborrecido. Fiquei porque eu não sou de ferro. Tá certo? Não tinha nada a ver com dinheiro, era emoção. É disso que eu estou falando. Fui para casa uma férias, eu estava querendo briga. Eu sou franco com você, eu estava querendo. Falei, Senhor. Quando eu cheguei, que se eu subir a escada, ela estava deitadinha vendo televisão, estava com a mão assim, pastor. Era só matar. Ela já estava na posição do sepultamento, certo? Era só matar. Eu estava uma fera. Mas aí falar para os outros é fácil, difícil é botar em prática na sua vida, né? Aí eu respirei fundo, recolhi o restante dos cacos e falei, querida, a quem você avisou para me falar que você veio embora? Ela falou, ninguém, Cláudio. Quando ela falou ninguém, aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que me desamparaste? Aí eu fui andando assim, em direção ao banheiro e conversando comigo mesmo, esperando aquele ápice passar. E eu não sei como é que eu reclamo de minha mulher com Deus. Porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou ele é meu sogro. Então eu tenho que ter muito cuidado. Porque às vezes sempre manda eu ter calma com ela. Eu nunca tenho razão. Enquanto eu estou tomando banho, olha como é que as coisas... Por isso que eu falo, recurso emocional. Eu estou ali, falando com Deus. Quando eu estou me enxugando, eu escutei uma voz oriunda da sala. E ela dizia assim, Cláudio, quer jantar? Eu não queria jantar. Eu estava sem fome. Eu queria um pedido de perdão, de desculpas, que minha mulher não sabe fazer. Porque ela não aprendeu a fazer. Esse não foi o modelo de sua escola de base. Então ela não sabe. E eu falei, não respondi nada, eu estava com raiva. Fiquei quieto. Naquela hora, como se Deus falasse comigo, meu filho, ela está te pedindo perdão. Eu falei, mas nem é assim que pede perdão. Perdão, nós confessa e alcança misericórdia. Então ela pede perdão e eu perdoo. Então por que ela não pede perdão? Porque se fosse eu pediria, meu filho sabe. E aí nitidamente Deus falou comigo, meu filho, ela pede perdão assim. O modelo dela é depois que faz a besteira, tenta te agradar ao máximo para consertar a besteira. Eu falei, mas isso não é pedir de perdão. E Deus falou comigo, é o modelo dela, ou é isso ou não é nada. Eu falei, então é isso. Entre nada e esse tipo de pedido, eu vou ficar com ele. Aí ela perguntou de novo, Cláudio, quer jantar? Aí eu falei, quero, querida. Passa um bife para mim, tá? Faz um arrozinho fresquinho, uma saladinha, frita uma batata. Também queria uma sobremesa e um suco. Porque eu estou muito ofendido, você está entendendo? Então eu estou... Porque, presta atenção, você vai precisar saber, ao longo da sua caminhada, que para você viver em família, custa emocionalmente. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções para tolerar o comportamento dos seus pais, de seus avós, de seus filhos, de seu cônjuge, de seus parentes.